O batismo no Espírito Santo tem 3 dimensões: a pessoal, a comunitária e a missionária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa semana aqui no Tenda, nós pudemos mergulhar no rio de água viva de Deus. A passagem que ficou para nossa meditação em João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Água viva. É isso o que o Senhor veio trazer para cada um de nós durante essa semana. Diariamente nós podemos não apenas meditar nessa palavra, mas fazer com que essa água viva de Deus, essa fonte de água viva, ela pudesse gerar em nossos corações vida. Porque é isso que o Espírito Santo gera em nós, vida. A gente reza inclusive no credo niceno-constantinopolitano: creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Então, quando o Espírito Santo vem aos nossos corações para gerar uma fonte de água viva, ele está gerando em nós vida. E essa vida gerada em nós, ela não é uma vida para ser vivida de qualquer jeito. Agora que eu tenho a vida, vou viver de qualquer jeito. Vou fazer qualquer coisa, afinal de contas a vida é minha, cada um cuida da sua vida. Não é esse tipo de vida que o Espírito Santo vem nos dar. Quando o Espírito Santo vem nos dar vida, ele vem nos dar vida para que essa vida seja colocada em função de Deus, em função do outro e em função da nossa própria santidade. E é aqui que eu quero pegar com vocês as 3 dimensões do batismo no Espírito Santo. Em 2017, durante o Jubileu de Ouro da Renovação Carismática, que foi celebrado em Roma, junto com o Papa, a irmã Nancy Keller, ela, durante uma palestra profética poderosíssima, ela disse exatamente essa frase: as 3 dimensões do batismo no Espírito Santo são pessoal, comunitária e missionária. Ela fez inclusive esse gesto: pessoal, comunitária e missionária. Esses gestos, eles marcam exatamente como o batismo no Espírito Santo age nas nossas vidas. Mas André, por que estamos falando sobre isso se a meditação dessa semana foi sobre fonte de água viva, sobre gerar água viva, sobre gerar vida? Toda vida gerada pelo Espírito Santo, ela nos leva a viver o batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências. E a principal consequência do batismo no Espírito Santo é a vida. E essa vida vivida em função da nossa vida de santidade, em função de Deus, em função da nossa comunidade e em função de uma missão. Quando o Espírito Santo visita os nossos corações, ele vem arrumar a casa dos nossos corações. E essa visita, essa arrumação, significa transformar-nos em adoradores. E é isso o que Deus está esperando de nós, que nós sejamos adoradores em espírito e verdade. Não para que a gente fique lá adorando no monte, né? Estou aqui adorando no monte, Senhor, como é bom ficar aqui adorando no monte. É bom ficar adorando no monte. É bom estar na presença de Deus em adoração. É bom ter, através da adoração, essa transformação de vida. Mas quando Deus quer nos fazer adoradores em espírito e verdade, é para que através da vivência plena do batismo no Espírito Santo, com todas as suas consequências, a gente tenha essas 3 dimensões muito claras na nossa vida. A palavra de Deus em João 4, só que um pouquinho mais na frente, lá no versículo 23, diz assim: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Os olhos de Deus Pai estão procurando por adoradores. E como a semana passada foi uma semana onde o Senhor veio gerar nos nossos corações vida através de uma fonte de água viva que brota e que sai de nossos corações, hoje ele está dizendo que essa fonte de água viva transforma os nossos corações em corações adoradores. E como adoradores, Deus nos mandou muito claramente na reunião de núcleo que nós tivemos essa semana, que devemos ser adoradores, mas devemos, como adoradores, evangelizar profeticamente, propagar o batismo no Espírito Santo de forma profética, porque é através da vivência do batismo no Espírito Santo que o Evangelho se faz, que o Evangelho se concretiza. A dimensão pessoal do batismo no Espírito Santo foi mais ou menos o que vivemos essa semana.
Ou seja, é o Espírito Santo que gera uma fonte de água viva nos nossos corações e essa água viva vai nos transformando, vai nos dando vida, nos transformando em adoradores que vivem o batismo no Espírito Santo. Mas não adianta uma fonte de água que jorra se ninguém bebe dessa fonte. E aí entra a segunda dimensão do batismo no Espírito Santo. Enquanto batizados no Espírito Santo, católicos, carismáticos, nós precisamos fazer com que essa água viva atinja as pessoas à nossa volta. Nós precisamos fazer com que todos possam também beber dessa água viva, que todos possam também ser batizados no Espírito Santo e também transformem-se em adoradores. E para isso, não precisamos fazer muito esforço, porque a água, ela molha quem se aproxima dela. Se nós formos sempre fonte de água viva, não precisamos fazer grandes palestras, grandes pregações, falar, dar curso, ou simplesmente fazer acontecer, fazer um grande louvor, tocar uma música linda. A nossa presença, enquanto fonte de água viva, enquanto pessoas que vivem o batismo no Espírito Santo na sua dimensão pessoal, faz com que as pessoas à sua volta comecem a ser contagiadas por aquele batismo no Espírito Santo, comecem a ser molhadas pela água viva e elas também acabem transformando os seus corações em fontes de água viva. Mas não para por aqui, porque o batismo no Espírito Santo tem a terceira dimensão, que a irmã Nancy Kelly frisou bastante, que é a missionária, o ir. Nós precisamos ser uma igreja em saída. O Papa Francisco tem falado insistentemente sobre isso desde que ele assumiu o pontificado dele. Não podemos mais ser essa igreja que fica trancada em si mesmo, mas nós precisamos ir aos outros. E não apenas ir aos outros como se nós fôssemos uma ONG, como se nós fôssemos apenas fazer o bem físico. Ah, as pessoas estão com fome, eu vou levar comida. As pessoas estão doentes, eu vou visitar. Isso é vazio em si, porque é uma obra sem fé. Quando nós falamos que o batismo no Espírito Santo tem essa dimensão missionária, é que como adoradores em espírito e verdade, nós vamos levar a presença de Deus a todas as pessoas que precisam da presença de Deus. E, se também for necessário, a gente também vai levar os bens e necessidades materiais que aquelas pessoas têm. Eu estava ouvindo o pastor André Valadão falando e ele foi perguntado: pastor, o senhor não acha muito fácil ser pastor nos Estados Unidos, onde todo mundo tem tudo, em vez de ser pastor na África, onde ninguém tem nada? E ele perguntou em resposta a essa pessoa: você acha realmente mais fácil levar Jesus Cristo para quem tem tudo? E essa pergunta que eu deixo aqui para você, porque a dimensão missionária do batismo no Espírito Santo é exatamente essa. É levarmos a pessoa de Jesus Cristo para quem tem tudo e para quem não tem nada. Porque a pessoa que acha que tem tudo, talvez esteja faltando a grande base da vida dela, que é o Cristo. E aquela pessoa, às vezes, que não tem nada, ela se acha tão miserável que não acha nem que é capaz de receber a pessoa do Cristo. Portanto, a dificuldade da missão não está no nosso interlocutor. A dificuldade da nossa missão está no nosso coração egoísta, que só olha para nós, porque todo mundo quer ser batizado no Espírito Santo, todo mundo quer uma fonte de água viva no coração, e assim, a maioria das pessoas até quer que a sua comunidade também viva isso, mas ir em missão, gravar uma palestra para que as pessoas possam ser atingidas lá onde a palavra de Deus não chegou ainda, você ser testemunha, mostrar a tua vida como testemunho para alguém que não tem nada, essa é a dimensão missionária do batismo no Espírito Santo. Portanto, meu irmão, minha irmã, que essa palavra de João 4:23, que diz: os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja, seja para a tua vida, seja para a minha vida, enquanto pessoa, enquanto comunidade e enquanto missionário, uma palavra de ordem. Como adorador, eu preciso mover o sobrenatural profeticamente. Eu tenho que abrir a minha boca e falar de Jesus Cristo. Eu tenho que abrir a palavra de Deus e fazer com que a minha vida reflita a palavra de Deus. Porque dessa forma, e apenas dessa forma, nós vamos estar cumprindo as 3 dimensões do batismo no Espírito Santo, com uma transformação pessoal da minha vida, uma transformação da minha comunidade ao meu redor, não com minhas palavras, mas por causa da minha transformação pessoal. E eu transformado, comunidade transformada, nós vamos missionariamente
levar o amor e o poder de Deus a todas as criaturas. Instaurar o reino de Deus é mais do que simplesmente fazer caridade. Instaurar o reino de Deus é fazer com que a presença de Deus seja tão grande, tão absoluta, que a realidade seja transformada pela transformação das nossas vidas. Eu te convido a fechar os olhos e a fazer um breve momento de oração comigo. Espírito Santo, somos miseráveis. Você escolheu talvez as pessoas mais miseráveis para repousar nos corações. E como miseráveis, apresentando toda a nossa miséria, nós te pedimos, Espírito Santo, mergulha-nos na tua presença. Batiza-nos na tua presença, Espírito Santo. Nós precisamos que você, o doce hóspede da nossa alma, mergulhe-nos cada vez mais em ti. Mergulhe-nos cada vez mais no teu mar, nesse rio de água viva, onde nós podemos beber, beber e beber. A nossa vida possa ser cada vez mais renovada, a nossa vida possa ser cada vez mais transformada, porque, Espírito Santo, nós queremos hoje fazer um compromisso contigo. Nós queremos viver o batismo no Espírito Santo com todas as suas consequências, nas 3 dimensões. Nós queremos ter as nossas vidas transformadas. Nós queremos ter a nossa comunidade transformada pela nossa transformação. E nós queremos ser missionários, adoradores que movem o sobrenatural poderosamente, profeticamente, levando o batismo no Espírito Santo a todas as pessoas que têm algum tipo de necessidade, sejam elas espirituais ou sejam elas materiais. Porque quando as necessidades espirituais elas falam muito alto, as necessidades materiais elas são supridas porque a tua caridade, o teu amor em ação nos faz entender a complexidade da nossa missão. Obrigado, Espírito Santo, por mais uma vez nos batizar. Obrigado, Espírito Santo, mais uma vez nos mergulhar na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque não ficas apenas como um doce hóspede da nossa alma sentado em nossos corações assistindo a nossa vida, mas como hóspede da nossa alma, tu trabalhas o nosso coração e mergulha-nos cada vez mais no teu rio de água viva. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado. Meu irmão, minha irmã, durante essa semana a gente vai meditar em João 4, no versículo 23, que eu vou ler mais uma vez para ficar gravado na tua mente e no teu coração. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Que o nosso bom Deus nos abençoe e que a nossa semana seja vivida na presença de Deus, como adoradores, batizados no Espírito Santo, transformados, transformando e missionários. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.